capítulo 24, mostra o que estava acontecendo com o rei Davi para ele escrever o Salmo 18. Ou seja, Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul. Quando Saul soube que Davi estava no deserto, ele então organizou uma tropa de 3.000 homens, e a Bíblia aqui vai dizer que eram 3.000 homens bem escolhidos, ou seja, homens de guerra, para ir pegar Davi. E então Saul com esses homens se esconderam numa caverna, mas quem estava na caverna era Davi e seus homens. E os homens de Davi disseram a Davi: Davi, eis aqui o dia que o Senhor te diz: eis que te dou o teu inimigo nas tuas mãos, faz com ele o que te parecer bem aos teus olhos. E Davi se levantou mansamente, cortou a orla do manto de Saul. Porém, sucedeu que depois o coração de Davi doeu por ter cortado a orla do manto de Saul. E ele disse aos seus homens: o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, estendendo eu a minha mão contra ele, porque ele é ungido do Senhor. E com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantasse contra Saul. E Saul se levantou da caverna e prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou e saiu da caverna e gritou por detrás de Saul, dizendo: Rei, meu senhor. E olhando Saul para trás, Davi se inclinou com o rosto em terra e se prostrou. E disse Davi a Saul: por que tu dás ouvido às palavras dos homens que dizem: eis que Davi procura o teu mal, e eis que este é o dia, e os teus olhos viram que o Senhor hoje te pôs em minhas mãos nesta caverna. E alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque eu disse: não estenderei a minha mão contra o meu Senhor, pois ele é ungido do Senhor. Amém? Então esse é o contexto, e agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Salmo capítulo 18. Davi estava vivendo esse momento de perseguição do rei Saul, e o Senhor deu livramento a Davi. Inclusive Deus colocou o seu inimigo nas mãos dele, mas ele não quis fazer vingança com as próprias mãos. E Deus livrou Davi da perseguição de Saul. E dizem alguns teólogos que esse Salmo 18 foi escrito por Davi quando ele já estava velho. O que isso significa? Significa dizer que Davi, pensando no livramento que o Senhor deu para ele quando ele ainda era jovem, quando ele ainda não era rei, quando ele ainda estava sendo perseguido por Saul. E aí ele escreve este Salmo 18. E este Salmo 18, ele está recheado de adjetivos. Porque quando o nosso coração é grato ao Senhor, quando o nosso coração está cheio de agradecimento por tudo que o Senhor fez, a única coisa que nós conseguimos dizer para Deus nesses momentos é o quanto Ele é maravilhoso, o quanto Ele é precioso, o quanto Ele é amável, o quanto Ele é admirável, o quanto Ele é bom para conosco. E é isso que Davi vai fazer no Salmo 18. Leia comigo e conta comigo quantos adjetivos aparecem somente em 2 versículos.
ele começa dizendo assim no Salmo 18: eu te amarei de coração, ó Senhor, fortaleza minha. É o primeiro adjetivo. Do versículo 2 ele diz: o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é o meu lugar forte, é o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, a minha confiança, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Então, somente em 2 versículos, você percebe Davi dizendo para Deus, mais ou menos aqui, 8 adjetivos, colocando diante do Senhor o seu coração, por causa da lembrança que ele traz à sua memória, do livramento que o Senhor deu para ele. E aí no versículo 3 ele começa dizendo: eu invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e eu ficarei livre dos meus inimigos. E aqui no versículo 3, Davi nos dá uma receita de como nós podemos ficar livre dos nossos inimigos. E aí eu pergunto a você: como? Como nós podemos nos ver livres daquilo que nos oprime? Davi nos ensina dizendo: é invocando o nome do Senhor. Então, quando nós invocamos o nome do Senhor, nós ficaremos livres dos nossos inimigos. E aí Davi está dizendo para nós que lá naquela caverna, quando ele olhava para Saul e os seus homens diziam: Davi, mata Saul, porque Deus entregou ele em tuas mãos. E ele, em vez de fazer isso, Davi estava naquela caverna invocando o nome de Deus. Então é isso que nós precisamos fazer nos nossos momentos de aflição, nos momentos em que a noite escura chega na nossa vida. Em vez de nós querermos exercer vingança com as nossas mãos, Davi aqui no Salmo 18 está nos ensinando: invoque o nome do Senhor. E quando Davi fez isso, o versículo 4 diz que ele estava cercado por cordéis de morte. Quantos homens Saul levou para perseguir Davi lá no deserto? 3.000 homens bem escolhidos, ou seja, homens de guerra. E ele diz aqui no versículo 4: eu estava cercado por cordéis de morte, e torrentes de impiedade estavam me assombrando. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Mas no versículo ele diz que ele estava angustiado. E o que é que você faz quando você está sentindo angústia? Aí Davi nos ensina. Novamente ele diz: na minha angústia eu invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ele ouviu a minha voz, e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Agora, a partir do versículo 7, Davi vai ter uma experiência sobrenatural. E aí, quando você lê 2 Samuel, capítulo 24, que nós lemos a história do contexto deste salmo, você vai perceber que nada do que Davi vai dizer no Salmo 18 aconteceu naquele dia. Mas agora, ele lembrando do livramento que Deus deu para ele, ele coloca em palavras todo o sentimento que ele teve naquele dia. E ele vai dizer a partir do versículo 7: quando ele estava na angústia, quando a morte o cercou, quando ele se sentiu assombrado pela morte, ele clamou ao Senhor e o Senhor foi ao seu socorro. E ele vai dizer então no versículo 7 que a terra se abalou. Acompanha comigo aí no versículo 7. Ele vai dizer: então, o que é que essa palavra está nos ensinando? Que depois que ele teve aquela experiência de morte, que ele invocou o nome do Senhor, o Senhor ouviu a oração de Davi e ele fez com que a terra se abalasse e tremesse, e os fundamentos dos montes também se moveram,
E do nariz de Deus saiu fumaça, e da sua boca saiu fogo que consumia. Carvões se acenderam dele. E o versículo 9 diz que Deus abaixou os céus e desceu, e escuridão estava debaixo dos seus pés. E Deus montou num querubim e voou. Sim, ele voou sobre as asas do vento, e ele fez das trevas o seu lugar oculto. O seu pavilhão que o cercava era a escuridão das águas e as nuvens dos céus. E ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Ele despediu as suas setas e espalhou os seus inimigos, multiplicou raios e os perturbou. Então foram vistas as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo, pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas narinas. E enviou desde o alto, e ele me tomou, e me tirou das muitas águas, e me livrou do meu inimigo forte, e daqueles que me aborreciam, porque eles eram mais poderosos do que eu, e surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Eu não sei você, amados, mas eu fico tentando imaginar e pensar por que Davi, ao lembrar dessa experiência de livramento, ele tem agora uma visão de algo sobrenatural, porque ele vai dizer que moveu-se, Deus moveu céus e terra para atender ao clamor de Davi, porque ele estava clamando pelo Senhor. E aí eu descobri que Davi, ele teve essa experiência de pensar que Deus, quando o Filho de Deus clama por ele, Deus vem em nosso socorro, e ele vem de maneira sobrenatural. E aí eu me lembrei da minha cunhada Cleo, que ela me conta que ela é cabeleireira, e ela estava arrumando o cabelo de uma cliente, e a cliente disse para ela assim: olha, Deus, ele vai mandar o teu varão, e o teu varão vai vir nas asas do vento, e ele vem como um trovão. Aí ela disse que ficou pensando, como é que vai ser isso, né? Oxi, o meu vai vir nas asas do vento e vai vir com o barulho de um trovão. Aí ela disse que depois se passou-se muito tempo, e ela disse que de repente o cunhado dela, né, Carlão, entrou assim, ela estava trabalhando lá no salão, ele entrou fazendo barulho e dizendo: olha, tu vai ligar agora pro meu, não sei se é primo dele, Davi é primo de Carlão, né, Joana? Tu vai ligar agora pro meu primo, porque ele é não sei o que, ele mora lá no Rio de Janeiro. Diz que ele chegou fazendo muito barulho para ela, e dizendo que ele vai vir aí, ele chega e está no aeroporto. Olha, ela disse que foi uma confusão que ele chegou falando. Aí ela lembrou daquilo que a irmã tinha dito. A irmã disse: Deus vai mandar o teu, e o teu vai vir nas asas do vento, e ele vai chegar com o barulho de um trovão. E o trovão é o cunhado dela que ia chegar com a notícia. Aí veja, a mesma forma aconteceu com Davi. Davi, perseguido pelo rei Saul, Deus deu um livramento para ele. E Davi, já velho, alguns teólogos vão dizer que Davi, quando escreveu o Salmo 18, ele já estava com quase 90 anos. Ele estava lembrando do livramento que Deus deu para ele quando ele ainda era jovem. E ele agora vai contar essa experiência de uma forma sobrenatural, dizendo: eu estava na caverna, eu estava com medo, eu estava angustiado, eu estava temendo pela minha vida, mas eu clamei ao Senhor, e Ele ouviu a minha voz, e Ele desceu até mim, e Ele veio nas asas do vento, e Ele me socorreu. E aí eu pergunto: da onde foi que Davi tirou essas palavras? Da onde foi que Davi teve essa criatividade de colocar em palavras
essa experiência. E aí, amados, a gente descobre, estudando os Salmos, que Davi encontra essa maneira de dizer sobre esse grande livramento. Porque quando você vai ler o contexto do Salmo 18, não tem nada disso. Não tem céu se movendo, não tem tremor de terra, não tem nada disso acontecendo lá. Mas quando ele vai contar a experiência dele, ele traz essa experiência lá de Êxodo, quando Deus livra o seu povo de Faraó. Quando Deus manda as 10 pragas contra o Egito para tirar Israel de uma servidão de 430 anos. Deus disse a Moisés: Moisés, vai até a Faraó e diga a ele: deixa o meu povo sair para ir no deserto me adorar. E Faraó disse: quem é tu e quem é teu Deus? Ninguém sai daqui. E por causa dessas palavras, Deus teve que mover céus e terra para arrancar de dentro do Egito o seu povo. E Deus manda água se transformam em sangue, sai rã, peste de rã, úlceras. Deus abala céus e terra para tirar o seu povo do Egito. E sabe o que Davi está ensinando para mim e para você através do Salmo 18? É que o Deus que tirou o povo do Egito com mão forte e poderosa é o nosso Deus. Ele não mudou. O Deus que arrancou das mãos de Faraó o povo de Deus e livrou o seu povo de Faraó é o mesmo Deus que está trazendo para nós livramento. Nós estamos aqui hoje adorando ao Senhor nesse culto, nesse lugar, nessa igreja, porque o Senhor nos livrou, porque o Senhor nos socorreu, porque Ele tem sido o nosso braço forte, porque Ele tem sido a nossa confiança, porque é nele que nós temos colocado a nossa esperança. Então é esse Deus, o Deus de Davi, continua sendo o mesmo Deus que tirou o povo do Egito. E agora nesse mesmo Salmo, no versículo 19, Davi vai começar a se regozijar e dizer: depois que Deus fez tudo isso, Ele me trouxe para um lugar espaçoso, me livrou. E aí, por que Deus faz isso com Davi? Aí o versículo 19 responde. Lê aí para mim o finalzinho do versículo 19. Quem pode ler? Porque tinha prazer em mim. Exatamente. Porque Deus tem prazer em nós. Quando nós estamos na casa de Deus, quando a gente vem aqui a esse templo, mas a gente vem primeiro a Deus. Deus tem prazer de nos ver. Deus tem prazer de ouvir a nossa oração. Deus tem prazer em nós. E aí Davi reconhece isso dizendo: Deus me livrou naquele dia de Saul dentro daquela caverna, porque Deus sabia que o meu coração era justo. Eu poderia ter matado Saul, ele estava nas minhas mãos, mas eu não fiz, porque Davi sabia reconhecer que o trono que Deus tinha prometido para ele, quem ia colocar Davi no trono, foi aquele que o elegeu. Então você está aqui, amados, porque você é um vencedor. Você está aqui porque Deus tem nos livrado da pandemia. Nós estamos aqui porque Deus tem prazer em nós. E aí Davi diz no versículo 20: Ele me recompensou conforme a minha justiça e me retribuiu conforme a pureza das minhas mãos, porque eu guardei os caminhos do Senhor e eu não me apartei do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim e eu não rejeitei os seus estatutos. E eu também fui sincero perante ele e me guardei da minha iniquidade. Pelo que me retribuiu o Senhor conforme a minha justiça
justiça e a pureza das minhas mãos perante os meus olhos. E aqui no versículo 31 ele diz: porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus que nos cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho, e faz os meus pés como os das servas, e me põe nas minhas alturas, e adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebram um arco de cobre. Também me deste o escudo da tua salvação, e a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos, e os meus artérios não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei, senão depois de os ter consumido. E no versículo 39 Davi diz: porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Amém? Então o que Davi está nos ensinando agora? Está dizendo que uma batalha ele foi liberto, mas a guerra ainda estava acontecendo. Sabe o que Davi está nos ensinando? É que quando Deus nos livra de algo, não significa que não vai vir mais lutas. Significa agora que nós estamos adestrados para enfrentar inimigos maiores. Então, não se enganem. Nós estamos numa guerra espiritual. Nós vivemos numa guerra espiritual. Por isso que o dia é hoje. Amanhã, se chegar, nós teremos que nos levantar novamente na força do Senhor para lutarmos novamente. E hoje nós estamos aqui porque o Senhor quer adestrar as nossas mãos e o nosso coração para batalhas maiores que ainda nos esperam. Então, o inimigo ele não fica satisfeito de nós estarmos na casa de Deus. O inimigo não fica satisfeito em ver a nossa família servindo ao Senhor. Então ele vai lutar contra nós. E sabe o que o inimigo faz? A Bíblia diz que ele é muito sutil. E ele então procura brechas e lugares pequenos onde ele possa entrar. E às vezes não consegue entrar pela porta principal, mas escolhe um lugar muito frágil para entrar. E às vezes atinge filhos, atinge famílias, atinge vizinhos próximos, queridos amigos próximos, talvez para atingir você que está do lado. E o Senhor está dizendo: nós viemos aqui hoje porque o Deus que livrou Davi da mão de Saul é o mesmo Deus que tirou o povo de Israel do Egito, e é o nosso Deus. Mas quando o povo do Egito saiu, findou as guerras, findou as batalhas. Não, pelo contrário, eles foram enviados para Canaã. E ao chegar nas portas de Canaã, Deus teve que habilitar eles, porque haviam ali 7 nações dentro daquela cidade. E eles deveriam entrar e guerrear para tomar posse de Canaã. Então nós estamos enfrentando aí essa pandemia do coronavírus. Mas esse só é alguns males. Nós ainda vamos enfrentar coisas piores. E nós precisamos estar preparados. E como é que se prepara? É fugindo da casa de Deus? É indo para outros lugares? Não, nós nos preparando, buscando mais de Deus, buscando mais da presença do Senhor, fazendo como Davi, se escondendo em Deus. O inimigo ficou dentro da caverna junto com ele, mas não conseguia ver ele. Ele ficou invisível para o inimigo. Mas por quê? Porque depois ele vai dizer: porque o Senhor foi o meu escudo. Davi também está nos ensinando, através do Salmo 18, que Deus se manifesta para nós de acordo com a nossa necessidade. Olha aí para o seu irmão e diga: de acordo com a sua necessidade, Deus irá se manifestar a você. Deus irá se manifestar para você. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar ao Senhor. Obrigado.
E eu quero dizer que daqui a 15 dias nós vamos fazer um relógio de oração aqui na igreja, de 6 horas da manhã até as 18 horas. E nós não vamos pedir nada, não vai ser relógio de oração para pedir. Vai ser um relógio de oração de agradecimento pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é poderosa, Senhor, e ela é o alimento da nossa alma e do nosso espírito. E nessa noite, Pai, nós te agradecemos por esse ensinamento do Salmo 18, aonde Davi, Senhor, depois de já velho, lembrando do livramento que o Senhor deu a ele, Senhor, da perseguição de Saul, ele consegue ver, Pai, todo o movimento espiritual, a guerra espiritual que aconteceu naquele dia por ele, para libertá-lo, Senhor, para socorrê-lo, porque ele estava clamando por ti, porque ele estava pedindo socorro a ti, mesmo estando tão perto de exercer vingança com as próprias mãos. Mas ele abriu mão, Senhor, para que o Senhor pudesse agir. E é isso que nós queremos, Pai. Nós queremos renunciar ao nosso orgulho, à nossa soberba, a acharmos, Senhor, que nós sabemos resolver os nossos problemas, que nós sabemos resolver os problemas da nossa casa, que nós achamos que sabemos resolver os problemas da nossa família, que nós achamos que sabemos resolver os problemas da nossa nação. Mas nós queremos nessa noite te dizer que nós somos 100% dependentes de ti. Que assim como Davi, escondido e temeroso dentro daquela caverna escura, ele clamou ao Senhor e o Senhor o ouviu. Nós também clamamos ao Senhor nessa noite por socorro. Socorre-nos, Senhor. Socorre a nossa alma. Socorre a nossa vida. Socorre a nossa casa. Socorre a nossa família. Socorre-nos, Senhor. Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu és o nosso braço forte. Tu és o nosso esconderijo. É em ti, Senhor, que nós esperamos. Só o Senhor pode nos libertar do nosso inimigo. Ah, se não fosse o Senhor, muitos de nós já estávamos, Senhor, mortos. Ah, se não fosse o Senhor, nós não estaríamos aqui. Ah, se não fosse o Senhor, os nossos inimigos já teriam nos devorado vivos. Mas por causa do nosso Deus, nós estamos aqui. Por causa de ti, Senhor. E nós queremos te dar o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite, com toda a força, Pai, do nosso entendimento. E nós queremos te dar o nosso sacrifício vivo e santo do nosso corpo. Que toda a mente nessa noite esteja cativa à voz do Espírito Santo. Que nada mais, Senhor, nos interesse nesse momento. Que nós estejamos, Senhor, conectados ao Teu Espírito. E que o Senhor possa vir nessa noite de forma sobrenatural. Que nós possamos ter a experiência de Davi. Davi orou, Davi clamou, e ele viu através do mundo espiritual. Talvez ninguém conseguia ver. A gente não consegue ver o que estava acontecendo no mundo espiritual. Nós oramos, fechamos os olhos e falamos. E a única coisa que nós conseguimos ver com os olhos fechados é tudo escuro. Mas nós sabemos que no mundo espiritual está acontecendo um mover poderoso, que anjos do Senhor estão recebendo ordens ao nosso respeito. Nós sabemos que nessa noite a nossa adoração está quebrando muralhas, está quebrando orgulho, está quebrando egos. O nosso louvor ao Senhor. E quando nós declaramos aleluia, 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 raios de luz são despedidos dos céus para quebrar as trevas do nosso coração. Toda a soberba da nossa vida cai por terra, porque o nome do Senhor é reconhecido nas nossas vidas. E nós te reconhecemos, Jesus, como Senhor e Salvador, todo-poderoso, grandioso,
estamos neste lugar, Senhor. Recebe o louvor deste homem, o louvor desta mulher. Talvez muitos chegaram aqui, Senhor, com seus corações entristecidos, preocupados, angustiados, temerosos, mas na tua presença, a tua palavra diz que até a tristeza pula de alegria, que na tua presença os doentes são curados, que os presos são libertados, porque o Senhor nos unge com a unção do teu Espírito Santo. E é por isso que nesta noite nós queremos te agradecer, te louvar e te bendizer, porque enquanto nós oramos, o Senhor faz ao redor de nós fogo, fogo, fogo consumidor, fogo que nos purifica do pecado, fogo que transforma,